Olá, tudo bem? Graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar com todos mais uma vez, amém? Amados, trouxe aqui mais uma vez um relato maravilhoso da história de Lúcifer, o ex-líder dos anjos. Amados, já falei sobre sofrimento e hoje eu quero estar compartilhando sobre o descontentamento entre os anjos. Ao deixar a presença de Deus, Lúcifer saiu difundindo o descontentamento entre os anjos. Ele agia de maneira dissimulada e escondia seu verdadeiro propósito, aparentando ser reverência a Deus. Também esforçava-se em provocar insatisfação pelas leis que governavam os seres celestiais, insinuando que elas impunham uma restrição desnecessária, sendo que os anjos possuem uma natureza santa. Lúcifer insistia em que eles deveriam obedecer unicamente sua consciência. Pensava que Deus o tratara de maneira injusta. Ao conceder honra suprema a Cristo, Lúcifer alegava não pretender a exaltação própria, e sim liberdade para todos os habitantes do céu, a fim de que pudessem alcançar condição mais elevada de existência. Deus tolerou Lúcifer durante muito tempo. Não foi rebaixado de sua posição elevada, nem mesmo quando começou a apresentar suas pretensões diante dos anjos. Inúmeras vezes lhe foi oferecido o perdão, com a condição de que se arrependesse e abandonasse seu orgulho. Esforços que apenas o amor e a sabedoria infinitos poderiam conceber, foram feitos para convencê-lo de seu erro. O descontentamento nunca antes havia sido conhecido no céu. Inicialmente, nem o próprio Lúcifer compreendeu a verdadeira natureza de seus sentimentos. Depois de ter sido mostrado a ele que sua insatisfação era sem motivo, convenceu-se de que as reivindicações divinas eram justas e de que deveria reconhecer esse fato diante de todos os habitantes do céu. Se Lúcifer tivesse feito isso, poderia ter salvo a si mesmo e a muitos anjos, caso houvesse desejado voltar a Deus, satisfeito por ocupar o lugar a ele designado. Teria sido reintegrado em seu cargo, mas o orgulho o impediu de submeter. Continuou a pensar que não necessitava se arrepender e entregou-se por completo ao grande conflito contra o Criador. Todas as habilidades de sua mente brilhante foram então dedicadas ao engano, a fim de conseguir a simpatia dos anjos. Satanás simulou haver sido julgado de forma errada e disse que os demais desejavam privá-lo de sua liberdade. Depois de interpretar de maneira equivocada as palavras de Cristo, passou à falsidade aberta, acusando o Filho de Deus de tentar humilhá-lo diante dos habitantes do céu. A todos aqueles que Lúcifer não pode corromper e levar para o seu lado, ele acusou de ser indiferente aos interesses dos seres celestiais. Representou com falsidade o Criador. Era sua tática deixar os anjos perplexos ao utilizar argumentos enganosos a respeito dos propósitos divinos. Tudo o que era simples ele envolvia em mistério e por meio de astúcia, perversão, lançava dúvida as mais claras informações de Deus. Seu elevado cargo dava mais força às alegações. Muitos foram induzidos a se unir a ele na rebelião. Amados, o interessante é que depois que Lúcifer cometeu o pecado, desobedeceu às ordens divinas, diz um relato, Deus tolerou Lúcifer durante muito tempo. Não foi rebaixado de sua posição elevada, nem mesmo quando começou a apresentar suas pretensões diante dos anjos. Inúmeras vezes lhe foi oferecido perdão. Inúmeras vezes Deus ofereceu o perdão a Lúcifer, querendo que ele se arrependesse daquele ato que ele havia cometido
e realmente retornar para Deus. Amados, Deus tinha e tem o poder nas mãos. Naquele momento, Deus tinha como fazer com que Lúcifer esquecesse aquilo tudo que ele estava fazendo, colocando os anjos contra Deus, colocando os anjos contra Cristo, e ele poderia ser totalmente esquecer do ato que ele estava fazendo. Mas não, amados. Deus ele deu um livre-arbítrio a Lúcifer. Deus ele procurou Lúcifer, ofereceu o perdão. Deus ofereceu a misericórdia, mas o anjo, ele não quis, ele não aceitou o perdão de Deus, porque ele queria ser semelhante ao Altíssimo, ele queria ser adorado, ele queria ser o único acima das estrelas de Deus. E agora, amados, ele foi expulso. Ele foi expulso dos céus por causa da desobediência, por causa da ganância, por causa do ódio, por causa do orgulho, por causa da maldade. Ele deixou-se se corromper pelo orgulho, pela maldade e pela cobiça. Assim, amados, nós vivemos hoje no mundo em que muitos estão sendo corrompidos por causa do orgulho, da maldade e da cobiça. Mas, amados, o mesmo Deus que usou de misericórdia com Lúcifer, mas ele não aceitou a misericórdia de Deus, o mesmo Deus está usando de misericórdia para cada um de nós, dando-nos a oportunidade de reconciliar-se com Ele e viver em harmonia um com os outros. Vivemos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Iremos passar por várias lutas, por várias perseguições, mas abandonar a Deus jamais, porque Ele é o único que pode nos dar vitória, é o único que pode nos dar salvação através do teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré. Amados, Lúcifer engana. Ele não é hoje mais Lúcifer, mas sim Satanás. E ele engana, amados. Assim como ele enganou a quinta parte dos anjos, ele engana a quinta parte dos seres humanos aqui na terra. Mas não deixe de ser enganado em momento algum. Meditem na palavra de Deus, procurem uma igreja para poder estar visitando, tomando uma decisão verdadeiramente de aceitar a Jesus Cristo como o Salvador da sua vida. Aceitando Jesus Cristo como seu único Salvador da sua vida, você morreu para o pecado e nasceu para uma nova vida em Cristo Jesus, e o seu nome foi escrito no livro da vida. Amados, fiquem com Deus, no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo.